Então, assim, continue atuando nos casos, como sempre o fizeram, né, sem maiores questões, né? Eu acho legal compartilhar isso, porque ajuda a gente a pensar que o preconceito contra a identidade de gênero e orientação sexual, ele não é uma coisa individual, né? Não é que essa juíza fosse necessariamente uma pessoa homofóbica, ela apenas tentou mediar uma relação que ela achava que pudesse estar equivocada. E se não encontra por parte do trabalhador um enfrentamento, um questionamento, a coisa continuaria se dando do mesmo modo. Mas assim, gostaria de voltar um pouco agora lá em 94, né, onde eu parei e dei um corte com vocês. Naquele momento onde eu me separei de Tereza, eu comecei a frequentar um grupo afirmativo de identidade homossexual, né, aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu fiquei muito impactado numa das primeiras reuniões, acho que foi a primeira que eu fui, que houve uma dinâmica, né, em que se estava questionando o modo como os homossexuais, as lésbicas e tal, eram retratados na mídia, notadamente televisiva. E aí apontaram que ou era aquele homossexual caricato, né, a chamada bichinha, né, ou era uma travesti, ou era uma lésbica, a dita sapatão caminhoneira, tal, e aí o colega que tá mediando o grupo falou assim, eu não sou isso. Né? E aquilo me causou uma profunda estranheza, porque acho que mesmo sem um colega querer afirmar preconceitos, acabou editando um preconceito ali, na medida em que hierarquizou essas diferenças do espectro da população LGBT e TIQ, né, dos LGBTs. Porque nós somos diversos, nós não podemos nem sermos considerados uma comunidade de tão diverso que somos. Nós somos uma população que temos um recorte específico, mas que precisamos afirmar a diferença e não tentar reiterar uma identidade específica de um homossexual ou de uma lésbica que pode ser, de uma travesti que pode ser e outra não. Assim, a gente precisa afirmar todos os modos de ser da diferença do humano que em si não causa prejuízo a ninguém. E é essa a nossa luta contra a homofobia, que não é o termo que eu considero mais adequado, mas é o termo que temos para expressar o preconceito contra a diversidade sexual e liberdade, né? Diversidade sexual e de gênero, né? Então, assim, a gente utiliza, mas não é o melhor termo, porque ele remete à questão da fobia, da doença, e acaba individualizando a questão sem dar o tratamento histórico que a gente precisa dar a isso, para que aí sim possa haver transformações. Então, assim, com isso eu estou querendo afirmar que não existe uma receita de bolo para o enfrentamento ao preconceito, à homofobia, ou uma receita de bolo de como se assumir homossexual, lésbica, travesti, transexual. Isso se dá nas relações. Agora, algo que eu penso ser muito importante são os agenciamentos coletivos. A gente precisa estar se organizando coletivamente. Eu me lembro em 2011, lá em maio de 2011, quando houve assim dois importantes acontecimentos assim históricos, né? Um em que o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. E, assim, com 10 dias de diferença, menos que isso, eu não me lembro exatamente agora, né? A presidência da República, ela determina o recolhimento do material didático para se trabalhar o preconceito, para se enfrentar a homofobia nas escolas públicas. Dois grandes acontecimentos, e assim, a gente vendo como uma grande vitória o primeiro, sem pensar que esse primeiro, ele não é tão revolucionário assim, se você pensa uma transformação social. Porque, em última análise, ele garante apenas que as uniões estáveis, ou depois transformadas em casamento, entre pessoas do mesmo sexo, tenham o mesmo estatuto jurídico que os heterossexuais. Tá, importante. Mas mais importante que isso, para você poder pensar transformações sociais, seria, e eu acredito que eles continuam fazendo, né? Apesar do escola sem homofobia, da chamada teoria de gênero, que o pessoal está aí tentando desqualificar, né? É trabalhar essas questões nas escolas, em todos os espaços públicos,
é discutirmos a questão da importância de que não se pode discriminar as pessoas por nada, por corpo, por etnia, por orientação sexual, por identidade de gênero. A gente precisa afirmar a diferença. Agora, e aí eu fui caminhando na história, né? Lá na última década do século passado ainda, aqui em Niterói mesmo, né? Ali na UF, a gente começa a gestar um grupo de estudo que ele vai se desdobrando e se torna a Associação Brasileira dos Estudos da Homocultura, que tem questões, como toda associação tem, mas ela tem de existência enquanto associação 14 anos, né, porque ela foi fundada em 2002 em Vitória, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, mas assim já com uma grande trajetória e um espaço institucional afirmador da diversidade sexual, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, a gente precisa se organizar em grupos, e não precisa ser grandes grupos, mas pequenos grupos, assim,